Olá, pessoal! Essa é a nossa aula de número 2. Nós vamos tratar sobre o tópico Saindo das Dívidas. É um módulo de preparação, é a aula de preparação. Nós vamos ter duas aulas sobre esse assunto de dívidas. A aula de número 2, que vai ser preparação, e a aula de número 3, que é a ação. Bom, para nós possamos entrar nessa aula assim, e sair dela com sucesso e ter resultados com ela, nós precisamos preparar o nosso espírito. O que é isso, Alexandra? Gente, não é fácil trabalhar com essa questão de, pagar as dívidas que estão atrasadas. Muitas pessoas entram realmente numa bola de neve, né? Começam a patinar. Muitas vezes, eles contraem uma outra dívida para pagar aquela que já não conseguiram pagar, então aquilo não consegue ser resolvido. Por exemplo, tem uma dívida com cartão de crédito, consegue um outro cartão de crédito e usa aquele cartão para pagar essa dívida aqui, ou faz um crédito pessoal, eu não sei. Mas tem pessoas que vão acumulando uma dívida atrás da outra para poder pagar coisas que já estão emboladas. Então, estou partindo do pressuposto de que seja realmente uma situação crítica, porque nós vamos tratar aqui de coisas bem sensíveis do dia a dia. Se a sua situação for mais branda, você vai adaptar a sua situação e pegar alguma sugestão que possa lhe ajudar. Bom, venha para essa aula, você que está com dificuldade para pagar suas dívidas, venha com um espírito engajado, venha com decisão, venha disposto a realmente fazer mudanças no seu dia a dia, no seu cotidiano, para que essas questões sejam resolvidas. Só depois disso tudo estabilizado é que nós vamos poder realmente entrar em módulos sobre investimentos, porque não faz sentido nós falarmos sobre investimentos tendo dívidas, pagando juros absurdos, porque não há investimento que consiga pagar juros de crédito pessoal, juros de cartão de crédito, juros de cheque especial. Não existe investimento que cubra esses juros, porque eles realmente são muito altos. Então, nós precisamos sanar essa parte para depois começar a falar em investimento, certo? Então, nós vamos entrar na nossa aula. Muito bem. Com o espírito preparado, com o engajamento, né, de fazer a coisa acontecer, estou também considerando que o seu orçamento está tudo bem redondinho, orçamento doméstico, você sabe quanto é que você gasta no mercado, na farmácia, educação, com a moradia, com o seu veículo. Então, estou considerando que isso tudo já está bem alinhado, que você já tem isso numa planilha, ou que você tem isso no app do celular, não sei, não importa, num caderno, mas que você saiba por onde está saindo o seu dinheiro, né? Entra tanto, está saindo tanto nesses baldes aqui. Porque senão fica difícil, gente. Então, pré-requisito é aquela aula de número 1, certo? Muito bem, então considerando que você já tem informações de onde está indo o seu dinheiro, nós vamos começar a olhar para essa planilha ou para esse aplicativo que contém essas informações. Você começa a olhar onde é que você está gastando e nós vamos começar a falar algumas coisas que podem ser cortadas ou ajustadas, e aí eu vou falar algumas coisas que podem ser cortadas ou ajustadas e você olha para os seus apontamentos, sabe? Por exemplo, a energia elétrica realmente está muito alta, Alexandra. A gente pode melhorar aqui? Sim! Como? Você pode trocar de repente. Gente, assim, eu vou falar coisas que aparentam ser básicas, aparentam ser bobas talvez, mas elas vão fazer diferença em uma situação crítica, tá? Por exemplo, trocar lâmpadas incandescente fluorescente por lâmpadas de LED. Você vai gastar um pouco mais, porque vai ter que comprar a nova lâmpada, mas isso vai lhe trazer um recurso tanto na economia mensal quanto na longevidade do próprio bem, porque a lâmpada de LED ela dura bastante, né? De repente, você não precisa trocar todas, mas troca aquela que você usa muito. Por exemplo, uma lâmpada que fica lá na rua, fica a noite inteira ligada. Troca por uma de LED. Faça algumas adaptações. Outro ponto, quando vai passar roupa. Gente, é um detalhe, mas olha só. Vai passar a roupa, procura acumular. Se você está buscando uma diminuição na sua conta de energia, você precisa sim se ater a esses pontos. Se esse não é o seu problema, você não precisa se preocupar com isso. Partindo do ponto que a sua conta de energia está alta, ou que você nem sabe se está alta, porque você não tem um parâmetro, mas você consegue perceber que no dia a dia você tem essas questões, né? Passa roupa todo dia, não acumula para passar, começa a acumular.
Então, troque as lâmpadas mais utilizadas por lâmpada de LED, comece a acumular as roupas para passar de uma única vez, né, ou 2 vezes por semana que seja, mas não todos os dias, não somente na hora que vai precisar. E outro ponto, na cozinha, se você vai utilizar fogão elétrico, o fogão elétrico, ele gasta mais do que o fogão a gás. Então, fazer essas adaptações vão refletir diretamente na conta de energia. É a mesma coisa chuveiro, né, pessoal? O chuveiro e a torneira elétrica, eles gastam bastante. Então, se você regular lá o chuveiro, se ele for daquele que você consegue regular a temperatura de uma maneira fácil, né, se colocar lá no último, lá, mais alto, 7.500, né, a potência máxima, que esses mais comuns estão chegando, ele vai gastar bastante. Então, você pode começar a fazer algumas adaptações. Se não há necessidade, comece a reduzir para que a sua conta de energia possa ter uma diminuição. Não é isso que nós estamos procurando? Reduzir os gastos e fazer alguns ajustes? Então, é isso, gente. Dentro de casa, você precisa começar a olhar onde é que você consegue melhorar. Outro ponto. Aqui em casa, por exemplo, as minhas 5, 7 anos, elas saem dos quartos, se a luz continua acesa, eu peço para retornar. Olha, Yasmin, a luz do quarto está acesa. Amanda, terminou o banho, já apaga a luz. Então, isso também, gente, a gente vai criando uma rotina. Óbvio que os pais precisam ser o modelo, né? Não adianta só falar, porque o modelo é que arrasta, não é a gente só ficar cobrando, né? Então, são questões que a gente vai ajustando dentro de casa. Outro ponto. Tô gastando... Quando você olha ali as suas anotações, né? Quanto é que você gasta com combustível? Tá gastando bastante? É um ponto que você gostaria de mexer? Quem sabe você começa a juntar, tipo assim, tem um colega que trabalha junto com você, uma semana você vai de carona com ele, na outra semana você leva ele de carona, ou vocês dividem a gasolina, o combustível, não sei. Mas fazer algumas adaptações. Quem está num ponto muito, muito crítico de dívidas, pessoal, talvez tenha que sim deixar o carro em casa um pouco e usar uma bike, usar um transporte público, deixar o carro para dias de chuva, dias de muito frio, não sei, sabe? Então tem que fazer esses ajustes. Juntar um pessoal no seu carro para poder dividir a sua gasolina com eles, né? Então tem uma bike na sua casa, começa a utilizar. Porque assim, Alexandra, mas tá difícil essas sugestões. Gente, como eu falei, estou partindo de um pressuposto que a situação precisa sim precisa que nós possamos olhar alguns detalhes que de repente estão passando em branco, tá? Situações críticas precisam de ajustes críticos. Se nós ficarmos tomando as mesmas atitudes, os resultados serão os mesmos. Para que nós possamos ter resultados diferentes, nós precisamos de atitudes diferentes. Outro ponto, não compre parcelado. Estamos entrando numa fase de ajuste de contas, certo? Nós estamos? Então agora a gente não pode mais fazer parcela. Nós temos que sair de parcelas, tá? Mais pontos que nós podemos estar analisando. Você tem uma TV, tem uma assinatura de TV? Vamos cortar? Eu uso tanto. Gente, é um período. É só um período. É só até você se restabelecer financeiramente. Tem algum pacote de internet a mais que você possa estar tirando? Então, tire. É assim mesmo. Você está almoçando onde? Você almoça fora em restaurante todo dia? Você começa a cozinhar em casa. A levar o seu almoço pronto. Sim. Vai fazer passeio com a família num parque? Não passa mais em lanchonete. Começa a levar o biscoitinho, o bolinho de casa. Tem que ser assim. Senão nós não vamos chegar em lugar nenhum, gente. Se nós não fizermos esses ajustes, nós não vamos conseguir resolver os problemas que nós temos de dívidas, tá bom? Tem que começar a entrar com toda a garra possível. Comece você a olhar para a sua casa, a olhar para as questões que envolvem dinheiro, de onde sai dinheiro da sua casa, você olha a sua planilha, e você começa a olhar o que você pode cortar. Tem academia aí na planilha? Tem. Tira fora agora. Começa a fazer exercício em casa com os vídeos de YouTube. É temporário, gente. Eu não estou dizendo que não seja importante. É importante uma academia, é claro que sim. Mas você vai fazer substituições. Você vai fazer exercício em casa, você vai fazer corridas na rua, você vai usar bike, não sei. Mas agora, aqueles 70, 100 reais da academia,
vai fazer diferença. Dependendo do nível de crítica que você esteja, ele vai ser importante sim. Ah, mas é só 70, minha dívida é tão alta. Sim, mas é 70 aqui, é 30 ali, é 20 aqui. Quando você vê, você já tem uma parcela de uma dívida que estava atrasada, gente. Vamos lá, começa a se antenar nisso. Outra questão que eu queria falar aqui é o seguinte. Já falamos de lanches, de passeios, de economias em casa, de ar-condicionado também, né? Vai dormir, começa a regular ali para ele desligar automático depois de um tempo, se você não precisa dele a noite inteira, porque às vezes passa a noite inteira ali, você está dormindo cheio de edredom, que é gostoso, né? Mas, como eu falei, é um momento crítico. Depois isso vai ser retomado, depois você pode rever essas questões. Mas é para a gente chegar num nível bacana de avançar. Certo? Bom, esses são os controles de gastos. Começa a olhar aí o que você tem na sua vida e você vai começar a fazer os ajustes que são importantes e essenciais para você. Muito bem, gente. O que mais nós podemos ver aqui? Um outro ponto que nós podemos ver é sobre vendas de objetos e algumas substituições. Mas o que é isso? Isso é o seguinte. Você vai olhar no seu guarda-roupa, na sua despensa, no seu quarto, o que você tem aí, parado ou não, e que você possa vender. Pode ser que no começo doa, mas vai ser importante. Por exemplo, um violão que está parado. Nossa, Alexandra, mas é meu sonho. Eu quero voltar a estudar. Depois compra. É um período. Celular, você tem aí um celular caro. Venda ele, se for essa a saída que você tenha para o momento, venda ele e compre mais em conta. Depois você compra outro melhor do que esse. E depois você vai comprar outro melhor do que esse. Ainda que você esteja utilizando um bem, se ele for passível de venda, venda. Venda na OLX, venda no Marketplace do Facebook, venda para conhecidos, não sei. Ai, que vergonha, né? O que os outros têm a ver com isso, gente? Na verdade, é uma postura que você está tomando de tomar a decisão correta na sua vida. Sabe, gente? Saber deitar assim com a cabeça tranquila no travesseiro? É isso que você vai ter. Faça isso, comece a olhar tudo que você tem na sua casa, uma roupa, uma jaqueta de couro, não sei, um terno que está lá jogado lá, ou guardado que você não usa. Comece a vender um vestido de festa, mesmo que não seja roupa muito cara. Claro que tem coisas que nós vamos doar, é óbvio, gente. Não estou dizendo que você não possa doar. Mas faça algumas seleções de algumas peças importantes que você possa fazer dinheiro agora. Isso vai fazer com que você tenha mais poder para negociar as suas dívidas. Então, é outro ponto. Então, número 1, controle de gastos. Número 2, venda de objetos. O que são essas substituições? Substituição, por exemplo, você tem um veículo mais caro, você pode, de repente, vender, assim como falei do celular, e comprar um mais em conta. Por exemplo, esse carro pode estar financiado, pagando lá umas prestações que estejam atrasadas ou não, mas está afetando o seu orçamento. Então, você tem lá um carro vou chutar aí, de 40 mil, vende ele, quita a parcela se tiver alguma parcela devendo ou parcelas em aberto, e você compra um de 20 mil. É assim que a gente sai dessa situação difícil. É tomando decisão difícil. Porque se fosse fácil, essa situação não estaria nesse ponto, né, gente? Então, situações difíceis requerem decisões difíceis. É assim mesmo, mas isso passa. Outra questão, de repente mora de aluguel e está pagando um aluguel lá de R$ 1.500. Vamos cogitar procurar uma opção de R$ 1.000? Quem sabe um local próximo do seu trabalho, para que você já possa, inclusive, economizar com combustível? É assim. Uma coisa puxa a outra, gente. De repente você está morando num local, num bairro muito caro, que o próprio mercado, o próprio comércio ali do seu bairro, já é um comércio que tem um preço mais elevado por conta do padrão de vida daquele local. Quem sabe seja o caso de você trocar de bairro. Pense com carinho, tá? Substituições. Venda de objetos e substituições. E um terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre renda extra. Nós vamos aprender no curso que há 3 tipos de renda. Renda principal, renda extra e renda passiva. Estou falando aqui da renda extra, porque de repente a renda principal que você tem hoje, um trabalho CLT, ou de repente você é autônomo, não sei, não está sendo suficiente para você sanar os seus compromissos e ter uma vida que você julga ser uma vida digna, dentro do padrão que você espera. Então, o que fazer? Bom, então você precisa aumentar a sua renda de alguma forma.
ou temporariamente você vai fazer uma hora extra, vai conversar com o seu chefe para ver se isso seja possível, ou você vai procurar uma outra opção para você estar fazendo fora do seu horário de trabalho principal. Vamos falar um pouquinho a respeito. Primeiro, ouse, não tenha medo de errar. Ouse sair dessa situação. Ouse acreditar no seu potencial e nas suas habilidades. Comece a pensar naquilo que você pode ensinar ou fazer para os outros, um tipo de serviço, um tipo de produto. Por exemplo, quem sabe aula de violão, de teclado, aula de canto, quem sabe reforço de inglês, de redação, de matemática, de português para crianças, para adolescentes. Quem sabe cuidar de crianças no final de semana? Ou, hoje está tão fácil, né? De você oferecer os seus serviços na própria internet. Antes era tão difícil você tinha que abrir uma empresa para você poder começar até a empreender, né? A vender bolo no pote, doces, sempre com uma burocracia muito alta. E hoje isso está muito simplificado. Quem sabe vender doces, bolo no pote, brigadeiro, docinhos. Quem sabe vender artesanato? Isso está muito alta. Pinturas, eu não sei. Receitas, para quem é nutricionista, pode vender receitas rápidas para recém-casados. Tem muita coisa. Comece a olhar para dentro de você e descubra o que você pode ensinar e servir os outros. Se de repente você acredita assim, eu não tenho o que ensinar no momento, junte-se a alguém. Faça uma parceria, alguém que tem uma habilidade que você já conheça. De repente é uma tia que faz artesanato, que faz um crochê. E você entra com o quê? Você entra com a venda. Você vai abrir uma conta para vender ou você vai oferecer no próprio Facebook. Apenas queira. Apenas queira começar. Não tenha vergonha, não tenha medo. No começo é difícil. Mas se você for com firmeza, com confiança e com dedicação, você vai conseguir uma renda extra. E vou dizer mais, muitas pessoas que começam fazendo uma renda extra, em pouco tempo, em médio tempo, em muito tempo, eu não sei, depende do caso, a renda extra vira a renda principal. Gente, com uma renda extra, o seu poder de conversação com os seus credores, ele aumenta, você começa a entrar numa posição muito mais confortável. Então, sim, eu vou falar novamente dos 3 pontos porque eles são extremamente importantes. Cortes de gastos dentro de casa, na sua vida. Olhe ao redor e veja o que você pode cortar. Venda de objetos ou substituição por outros mais em conta, tá? E procurar uma renda extra. Nós vamos ter aqui, então, nessa aula também nosso caderno de ativação, como já de costume. E ali nós vamos ter algumas tarefas para que você possa olhar para a sua vida em cada um desses pontos e identificar onde é que você pode encontrar recursos para poder avançar. Lembre-se, para termos resultados diferentes, nós precisamos de atitudes diferentes. Vai dar tudo certo, pode ter certeza.